Normalmente para a gente ficar... e agora sim, começou. Apareceu a informação aqui para a gente. Então, vamos começar. Agora, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente está aqui novamente para mais uma palestra, toda palestra da última sexta do mês, para fechar nossa discussão sobre o artigo que foi discutido durante o mês em questão pelo projeto. Hoje a nossa palestra vai começar. Eu sou Ana Clara, para quem não me conhece. Eu sou uma das monitoras bolsistas do projeto English Food, e o projeto English Food é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia da UFMG, e ele é aberto à comunidade, então você não precisa ser aluno para estar participando do projeto. E o intuito principal do projeto é, além de viabilizar a prática gratuita do inglês, aproximar o conhecimento científico da sociedade, uma vez que a gente faz discussões de diferentes artigos relacionados à ciência dos alimentos. Então, hoje a nossa... para fechar, nós falamos um pouco sobre a relação da alimentação com o câncer de mama, especificamente. Nós convidamos a Juliana, que é a Juliana Manerac é nutricionista. Ela vai falar um pouquinho mais sobre os alimentos que auxiliam no controle da saúde da mulher. A gente vai falar em geral da saúde da mulher, relação entre alimentação. E principalmente porque o nosso tema desse mês foi em conscientização ao Outubro Rosa. Então, antes da gente iniciar, eu passar a palavra para a Juliana, eu vou apresentá-la para vocês. A Juliana é graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, especialista em nutrição clínica funcional. Ela também é mestre e doutoranda em ciências cardiovasculares, também pela Universidade Fluminense, e tem experiência em atendimento em consultório desde 2018, atuando como professora de magistério superior, professora substituta na Universidade Fluminense, e também é palestrante sobre temas como saúde da mulher, estresse, vegetarianismo e veganismo, saúde cardiovascular e suplementação. Novamente, seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e você pode ficar à vontade quando você quiser começar a sua palestra. Obrigada, Ana. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. O universo online possibilita a gente de estar mais próximo, né, em relação a essas barreiras de distância. E quando eu recebi esse contato de vocês, eu fiquei muito feliz de conseguir falar, contribuir um pouquinho para vocês sobre esse assunto que eu adoro, né? Conversando antes um pouco com a Ana, eu estava tentando entender um pouco o projeto de vocês, e ela me falou que existem várias especialidades, né? Então, tem graduandos, formados de diversas profissões. Então, isso é um desafio, né, para a gente que está acostumada já a usar certos termos técnicos, mas eu vou tentar falar de forma mais clara possível para que todos vocês entendam e saibam um pouquinho mais como a nutrição pode atuar na saúde da mulher, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas, se quiserem me parar, pedir para voltar alguma explicação, estejam à vontade, estamos em casa, e essa interação é muito importante para que a gente consiga trazer essa leveza para a nossa palestra, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, independente do assunto, e principalmente quando se trata de saúde da mulher, eu gosto sempre de começar com esse slide. A nutrição, para quem não está mergulhado nesse mundo, né, dos nutrientes, dos alimentos, talvez não tenha tanta noção do quanto a individualidade na nossa conduta é importante. E quando a gente vai falar de saúde da mulher como um todo, a gente tem que colocar na nossa cabeça que tudo isso que a gente vai conversar aqui são evidências científicas, mas não são fórmulas de bolo, não são receitas de bolo que a gente pega, faz igual e sempre vai dar certo. A gente precisa ter uma análise crítica, a gente tem que ter uma escuta humanizada do que essa mulher que está na nossa frente está se queixando para a gente como profissionais, vocês graduandos,
futuros nutricionistas vão fazer e como atuar em relação a isso. Então, pegando, né, a saúde da mulher, a mulher em diversas fases, aí eu levanto esse questionamento para a gente exemplificar essa individualidade. Será que a mulher, no período da infância, adolescência, no momento que ela está querendo engravidar, está no período de lactação e desde a sua fase adulta até a fase idosa, será que todas as condutas elas vão atuar da mesma forma? Será que todas as recomendações vão ser as mesmas? Então, vamos partir do básico, do pressuposto. Cálculo de energia, ou seja, o quanto a gente pode comer, o quanto a gente deve comer para suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo. Será que uma mulher de 25 anos, por exemplo, que está gestante ou que está amamentando, vai ter o mesmo gasto calórico, a mesma necessidade energética de uma mulher adulta sem estar gestante ou amamentando? E aí fica esse questionamento. Ou seja, não é fórmula de bolo, não é uma receita mágica, não vão ser estratégias nutricionais salvadoras da pátria para a gente replicar de forma indiscriminada. A gente tem que avaliar essa individualidade e qual é a realidade e a fase que essa mulher se encontra. Tudo bem? Então, um pouquinho sobre ciclo ovariano e tensão pré-menstrual, que é a famosa TPM. Hoje eu separei 3 assuntos para vocês e a gente vai iniciar com a base desse ciclo menstrual, com a base desse ciclo ovariano, para a gente conseguir avançar ao longo da nossa palestra. Só para recapitular para vocês, eu sei que nem todos os nossos ouvintes hoje são da área da saúde, mas também sei que tem algumas pessoas aqui que estão se graduando na área da saúde. Então, só para a gente entender como que funciona essa parte de ciclo ovariano, dança hormonal, o que vai desencadear a TPM, uma síndrome do ovário policístico, o que está relacionado com a menopausa. Eu trouxe para vocês um esqueminha simples que a gente consegue buscar na internet, encontrar em livros, a gente tem muito na anatomia, né, lá no início do nosso ciclo básico, que é o nosso sistema reprodutor feminino. Então, ele é composto pela vulva, pela vagina, pelo colo do útero, o útero propriamente dito, a musculatura uterina, as 2 tubas uterinas e os ovários. Pontos que a gente pode já antecipar aqui para vocês. Essa musculatura uterina, ela que vai ser responsável pela contração, para a gente fazer essa liberação, a descamação do endométrio, que vai estar aqui coladinho na nossa parede do útero. E quando acontece essa contração uterina e posterior descamação do endométrio, que vai descer pela nossa vagina, isso vai caracterizar a nossa menstruação. E muitas vezes essa contração uterina pode ser muito exacerbada e a gente sente isso em formas de cólica menstrual, tá bom? Então, é só para a gente conseguir linkar para uma prática já nesse início. Quando eu falo de ovário, tudo que acontece no nosso ciclo menstrual está majoritariamente relacionado ao ciclo ovariano. Juliana, por quê? Porque vai ser nele que vai ser o ciclo ovariano, perdão, que vai comandar essa dança hormonal, ou seja, a produção dos nossos hormônios sexuais, principalmente estrogênio, progesterona e os hormônios andrógenos. Quando a gente fala de estrogênio, a gente tem 3 principais tipos. Mas quando a gente fala de saúde da mulher, a gente majoritariamente está falando do 17-beta-estradiol. Os progestágenos também existem mais de um tipo, mas a gente fala da progesterona. E os hormônios andrógenos, que também têm a produção na glândula suprarrenal, a gente linka majoritariamente com a testosterona. Bem, e uma forma aqui da gente desbravar esse ciclo ovariano de uma forma um pouco mais didática e a gente consegue entender o passo a passo e a flutuação hormonal, eu costumo chamar de dança hormonal, é através do nosso ciclo menstrual. Então, a gente vai usar o exemplo de um ciclo menstrual regular com duração de 28 dias, tudo bem? E aí a gente começa
desde aqui dos nossos folículos primordiais. Esses folículos primordiais já estão determinados no nosso organismo desde quando as mulheres estão na barriga da mãe. Ou seja, a gente já nasce, a gente já entra na nossa fase, no nosso período fértil, né, na nossa fase reprodutiva, com a contagem programada de folículos primordiais, tá bom? E é a quantidade de folículo primordial que vai determinar quantos ciclos ovarianos ao longo da nossa vida a gente vai ter. Ah, Juliana, consigo contar isso previamente certinho? Não, mas é uma forma da gente se basear de acordo com o nosso início da menstruação até a gente entrar no período de menopausa. Então, quanto mais cedo essa menina, essa mulher menstruar, mais cedo, possivelmente, esse folículo primordial vai se esgotar. Então, essa reserva ovariana vai cessar. E existem alguns marcadores bioquímicos que estão relacionados com essa reserva ovariana, com o período de ovulação, e eu vou falando aqui para vocês ao longo da nossa explicação sobre ciclo ovariano. Então, acompanhem comigo. Esse folículo primordial, que vem desde a barriga da nossa mãe, ele no primeiro dia do nosso ciclo menstrual vai começar a se desenvolver, que é através desse folículo que a gente tem a capacidade de se reproduzir, quando acontece a relação sexual com posterior fecundação, tá bom? Então, do folículo primordial, a gente vai ter o ovócito primário, ou seja, esse folículo começa a se desenvolver. E lá na parte inicial do ciclo menstrual, a gente vai ter a ação do primeiro hormônio responsável por esse desenvolvimento do folículo, que é o que é o hormônio antimuleriano, que vai ser o primeiro pontapé inicial para esse desenvolvimento. Da onde que esse hormônio antimuleriano vai ser secretado? Das células granulosas e as células que são as células responsáveis por essa produção hormonal do AMH a nível ovariano, tá bom? Então, essas células granulosas vão secretar esse hormônio antimuleriano, que vão trabalhar nesse desenvolvimento do folículo. Esse hormônio antimuleriano é o marcador que está relacionado com reserva folicular. Então, lembra que lá no início eu falei com vocês que existem alguns marcadores bioquímicos relacionados a alguns aspectos do nosso ciclo ovariano? O hormônio antimuleriano está relacionado com a contagem de folículos, ou seja, reserva ovariana. O que a gente tem que entender? A gente ter uma reserva ovariana ok não quer dizer que o nosso folículo é de boa qualidade. E para que a gente tenha um folículo de boa qualidade, ou seja, hábil para exercer o processo de fecundação, nidação e desenvolver esse embrião, a gente precisa de controle de inflamação, uma alimentação regrada, ou seja, uma alimentação balanceada, prática de atividade física. Se houver alguma patologia de base, a gente fazer o controle e o tratamento dessas patologias, só que isso a gente não vai conseguir detectar através dessa dosagem do hormônio antimuleriano, beleza? Então, conforme esse folículo começa a se desenvolver, ele começa a se tornar dependente de outro hormônio, que é o hormônio folículo estimulante, mais conhecido como FSH. Então, na medida que o FSH aumenta e esse folículo começa a se desenvolver de uma forma mais complexa, a queda do hormônio antimuleriano acontece. É como se fosse um feedback negativo. Quando esse folículo está exercendo função direta no desenvolvimento desse folículo, ele já começa a se tornar um folículo maduro, próximo de estar apto para acontecer a ovulação. E quando esse FSH atinge o seu pico, ele também vai estimular a secreção de outro hormônio, que é o estrogênio, que está muito relacionado também nessa fase final de desenvolvimento e maturação desse folículo, e também
o estrogênio ele vai atuar na espessura do endométrio, ou seja, ele é responsável por aumentar essa espessura e também aumentar a vascularização do endométrio. Por que que isso acontece? Para a gente conseguir receber um possível processo de nidação nessa parede uterina. Conforme o estrogênio ele atinge o seu pico e já prepara esse endométrio, é a hora da gente conseguir liberar esse folículo maduro, esse ovócito que está pronto para ser fecundado. E aí acontece o pico do LH, que é o hormônio luteinizante. Quando tem o pico da LH, ele acontece no meio do nosso ciclo menstrual, em torno do 14º dia, é o momento que essa mulher tende a ovular. Então, começa a ter características fisiológicas presentes nessa mulher. Tem mulheres que, quando não estão com influência hormonal, elas conseguem sentir qual é o lado qual é o ovário, né, que vai ser responsável pela ovulação desse mês. A ovulação é alternada entre um ovário e outro a cada ciclo. Existem corrimentos, né, específicos também nessa fase, então é um corrimento muito semelhante à clara de ovo. E também tem um desejo sexual, uma libido aumentada nessa fase, porque eu costumo dizer que o nosso corpo é perfeito, né? Então, quando a gente está pronta para ter uma fecundação, ou seja, quando a gente está para ovular, o nosso corpo entende que é o momento mais propício para a gente fazer essa proliferação, né? A gente se reproduzir de forma sexuada. Então, acontece esse pico de LH com essa posterior ovulação. A partir daí, o estrogênio e o LH, eles tendem a decair. E há o aumento da progesterona, através do corpo lúteo, que também é outra estrutura que está ligada a esse ciclo ovariano e se encontra nos ovários. Esse corpo lúteo ele vai começar a produzir e aumentar esse nível de progesterona, que vai ser responsável por manter esse endométrio até o final do nosso ciclo menstrual. Então, a progesterona ela vai ser extremamente importante para que esse endométrio não descame na hora errada. Mas, se não houver fecundação desse folículo maduro, né, ou não houver nenhuma relação sexual, ou a fecundação não acontecer, a progesterona tende a decair e a mulher fica menstruada. Então, aqui é uma outra forma da gente exemplificar toda essa dança hormonal. O que a gente falou, né? Vamos recapitular. Existe o pico aqui do LH. Esse pico do LH é responsável pela ovulação. Então, já puxo o gancho aqui, que já existem testes de farmácia de ovulação que a gente faz através da urina. Então, mulheres tentantes, assim como a gente tem o teste de gestação, a gente agora também tem o teste para ovulação. E a partir do momento que você detecta que você já está na janela próxima da ovulação, é a melhor fase das tentantes terem relações sexuais. Aqui é o pico do estradiol, acompanhando esse aumento do endométrio. Logo que o hormônio luteinizante atinge o seu pico, o estrogênio tende a decair e a progesterona a aumentar. Se tiver uma gestação, ou seja, se a anidação acontecer, essa progesterona se mantém elevada para conseguir ter esse ambiente adequado para o embrião estar em desenvolvimento. E aí, lá no final da gestação, ela decai. Pontos importantes para a gente entender a TPM. A fisiopatologia não está bem elucidada pela literatura, mas eles atribuem, né, os autores dos artigos científicos, os pesquisadores, atribuem essa queda do estradiol e a posterior queda da progesterona aos principais sintomas de TPM. Ou seja, esse desequilíbrio entre estrogênio e progesterona estando associados principalmente ao eixo pituitário adrenal, a ativação
de receptores de serotonina, dopamina, e por isso que a gente tende a ter sintomas muito emotivos ao longo desse período de tensão pré-menstrual. Bem, eu gosto de ilustrar a TPM aqui de uma forma mais lúdica, né? Mulheres vão me entender. Só quem passa pela TPM sabe o que é a TPM. E quem mora com mulheres que têm TPM também consegue ter uma noção do que seria. Mas é um período de flutuação de humor extremamente bem marcado, bem definido. Uma hora a mulher está feliz, na outra hora ela quer chorar, uma hora ela está sem fome, na outra ela quer comer o reboco da parede, uma hora ela está carente, na outra ela não quer ver ninguém perto dela. E isso não é mimimi, isso não é exagero, é fisiológico. E é justamente por essa flutuação hormonal entre estrogênio, progesterona, receptores dopaminérgicos, receptores de serotonina. E a gente sabe que hoje em dia o nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida pode atuar diretamente nessa modulação da TPM. E a gente vai descobrir aqui um pouquinho como. Então, só por definição, para vocês entenderem o que caracterizaria a TPM. São esses sintomas físicos, comportamentais e psicológicos que acontecem na fase lútea, ou seja, é a fase depois do pico do LH, até o final do nosso ciclo menstrual, entre o 14º ao 28º dia do ciclo menstrual, tá bom? A TPM, ela pode começar 5 dias antes do período de menstruação, ou seja, 5 dias antes dessa mulher ficar menstruada, e já existem casos na literatura classificando essa TPM até 4 dias após essa menstruação. A origem é multifatorial, mas a gente sabe que está envolvendo o processo inflamatório, um aumento de estresse oxidativo, um aumento na expressão do óxido nítrico e superativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que isso quer dizer para a gente? Quando esses sintomas são muito exacerbados, a gente precisa tentar controlar, de certa forma, todas essas questões. Para eu falar de uma forma mais leiga, para vocês conseguirem entender, o óxido nítrico ele está responsável pela vasodilatação da gente. Então, quando a gente tem um aumento desse óxido nítrico, isso também está muito relacionado com os calorões que às vezes as mulheres sentem, até no período de pré-menopausa. E a superativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona está muito relacionado com as retenções hídricas, ou seja, o nosso inchaço nesse período menstrual, tá bom? Como eu disse anteriormente, a fisiopatologia ela não é bem estabelecida, a gente sabe que tem um link direto entre a queda do estrogênio e esse aumento da progesterona, mas 80% das mulheres do mundo, na fase reprodutiva, elas vão sentir a TPM em algum grau. Então, é muito importante a gente conseguir entender como a nutrição, como a nossa alimentação pode atuar diminuindo, minimizando esses impactos menstruais. Aqui é um exemplo, né, de tantos sintomas que a gente sente no período de pré-menstrual. A gente sente muita irritabilidade, depressão, aumento do apetite, vontade de chorar, a gente fica mais ansiosa, tem uma raiva mais exacerbada. Concomitante a isso, dores abdominais, alterações no trato gastrointestinal, ou seja, tem mulheres que tendem a ter quadros de constipação, outras quadros diarreicos, tem uma redução da libido, porque é justamente a fase depois da ovulação, alterações de peso, principalmente pela retenção hídrica, mastalgia, que seria as dores e sensibilidade nos seios, alterações da pele e alterações do sono. Quando isso não acontece tudo junto, a mulher está no lucro, né? E a gente quer aqui reduzir todos esses impactos negativos, porque muitas vezes isso afeta a qualidade de vida, afeta as relações sociais, a relação de trabalho dessa mulher. Então, relacionando um pouquinho para vocês de forma mais simplificada, esses hormônios
a atuação desses hormônios nos sintomas da TPM. A gente falou anteriormente, né, que é principalmente pela flutuação de estrogênio e progesterona. Então, os artigos linkam que o estrogênio, quando ele está mais elevado, ele está relacionado com essa menor ingestão. E no período da fase lútea, que é onde a progesterona está aumentada, está relacionado com maior ingestão em preferência por alimentos específicos, alimentos mais palatáveis, principalmente ricos em açúcar simples, né? E carboidratos simples, como açúcar, e gorduras, porque são aqueles alimentos mais relacionados com prazer alimentar. Então, vai ser uma pizza, um hambúrguer de chocolate. E isso a gente pode explicar através da fisiologia dos neurotransmissores que vão atuar controlando o nosso apetite, que a gente chama ou de orexígenos ou anorexígenos. Então, dependendo do neurotransmissor que for estimulado por esses hormônios, a gente vai sentir mais ou menos apetite. E os neurotransmissores que são estimulados pela progesterona tendem a aumentar essa nossa fome. E é uma fome um pouco mais seletiva, porque a nossa serotonina está começando a ser reduzida. Então, a gente quer buscar um afago, a gente quer buscar uma recompensa através da nossa alimentação. E aí tendem a ser carboidratos simples, açúcar e alimentos gordurosos, tá bom? Um outro ponto importante que a gente deve mencionar é a progesterona atuando no intestino. Então, existem alguns estudos mostrando que a progesterona está relacionada com a leaky gut, que seria a permeabilidade intestinal. Juliana, está falando grego, o que é isso? A permeabilidade intestinal é como se fosse um afrouxamento das nossas células do intestino, e aí esse intestino vira uma peneirinha. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês com a minha mão, tá? A nossa parede do intestino, ela tá toda juntinha assim, ligadinha. Quando existe um quadro de permeabilidade intestinal, elas tendem a afrouxar e vira uma peneira. A peneira não passa várias substâncias que a gente não deseja, no nosso intestino vai ser da mesma forma. Então, quando acontece essa permeabilidade intestinal, vai haver a passagem de LPS, que são os lipopolissacarídeos. E esses lipopolissacarídeos, eles automaticamente, de forma crônica, aumentam os sintomas como ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade, porque eles aumentam a inflamação sistêmica no nosso corpo. Então, já dou um spoiler para vocês. Se a gente quer tratar a TPM, se a gente quer fazer um manejo via alimentação, a gente precisa cuidar da saúde desse intestino, beleza? E um outro ponto que está muito relacionado a essa sensibilidade e dores, né, nos seios, que é caracterizado como mastalgia, é o aumento da prolactina associada com esse aumento da progesterona na fase lútea. Então, um resumão de nutrição aqui para vocês. Nós, como nutricionistas e futuros nutricionistas, a gente precisa levar em consideração os sintomas que são relatados por essa mulher no período menstrual. As estratégias nutricionais, elas podem pegar tanto o ciclo como um todo, que é o ideal, a gente fazer uma reeducação alimentar, trazer essa alimentação como parte da vida dessa mulher. E também existem estratégias específicas para a gente fazer na fase lútea, como por exemplo, uma suplementação de óleo de prímula e óleo de borragem. A gente faz uma suplementação direcionada para esses últimos 15 dias de ciclo menstrual, porque ele não tem a necessidade, nesse período de TPM, no período da fase reprodutiva dessa mulher, de ser tomado de forma constante. Mas ele vai atuar principalmente nessa redução de dor, na redução de sensibilidade mamária. Então, é interessante a gente fazer ele de forma específica na fase lútea, tá bom? Nós, como nutricionistas associados com demais profissões, né, principalmente o ginecologista dessa mulher nessa fase,
é importante a gente ver o padrão do ciclo menstrual e algumas patologias possivelmente associadas. Então, com o ginecologista, ele vai ter o diagnóstico de possíveis patologias, vai ser ele que vai fazer a recomendação do uso de determinado contraceptivo. Então, é interessante a gente ter esse contato em relação ao tratamento que o médico também está propondo e fazer uma conduta multiprofissional e assertiva, tá? É muito importante a gente equilibrar os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gordura. É muito legal a gente priorizar os carboidratos que são complexos, então são carboidratos integrais, grãos, leguminosas, fibras. Isso tudo vai ajudar a gente a minimizar esses impactos dos sintomas da TPM, né? Alguns nutrientes que estão muito associados com essas questões serotoninérgicas, então essas oscilações de humor, cólica, dor de cabeça, inchaço, são magnésio, zinco, o triptofano, que ele vai ser o precursor da serotonina e da melatonina, então é bem interessante a gente fazer esse aporte de alimentos fontes de triptofano, a vitamina B6 e reduzir a ingestão de sódio, principalmente por conta desse inchaço, dessa retenção de líquido. Paralelamente, é interessante também a gente ter essa ingestão hídrica correta. Então, a gente precisa calcular de acordo com o peso dessa mulher, tá bom? De 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, como eu falei anteriormente também, para a gente fechar, então entraria como se fosse a cereja do nosso bolo, que são as formas de suplementação, o óleo de prímula, óleo de borragem, principalmente na fase lútea, o ômega 3 e a cúrcuma, para reduzir esse processo inflamatório crônico. Aqui é um resumão para vocês dos nutrientes, principais nutrientes que vão atuar no ciclo menstrual, então vão atuar nessa associação de sintomas, como eles atuam e quais são as fontes alimentares. Eu costumo brincar que essa é a hora do print, então tiro o print, vou sorrir para ficar bonita no print. E essa daí é uma forma de vocês conseguirem implementar todos esses nutrientes de forma positiva, ou seja, para minimizar esses sintomas de TPM via alimentação. Importante a gente sempre lembrar que é uma conduta que tem que ser avaliada pelo profissional da nutrição, tá bom? E lembrando, como eu disse anteriormente, é um tratamento multidisciplinar. Então, é nutricionista, o ginecologista, e a gente não pode ignorar a atuação de um psicólogo, porque muitos sintomas emocionais, eles tendem a ser exacerbados na TPM, mas isso pode refletir também de um comportamento que já está instaurado nessa mulher. Então, é crucial, importantíssimo, a gente ter esse tratamento comportamental através de psicólogo, psiquiatra, além também da prática de atividade física, então entra o educador físico, um fisioterapeuta, dependendo da situação dessa mulher, se ela precisar de alguma fisioterapia pélvica, enfim. Aqui, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tem que defender, precisa defender esse tratamento multidisciplinar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela é muito recorrente nos consultórios. Endocrinologistas, nutricionistas, e a gente tende a se deparar com um crescimento dessa síndrome do ovário policístico. É muito importante a gente ter aqui em mente que o nutricionista não pode fazer diagnóstico, mas isso não impede que a gente saiba quais são os critérios para fazer o diagnóstico dessa síndrome do ovário policístico. Esse diagnóstico ele é feito pelo critério de Rotterdam, vai ser feito pelo médico, mas esse critério diz que tem que ter a presença de 2 desses 3 sintomas aqui listados abaixo, que é a anovulação crônica, o hiperandrogenismo e os ovários policísticos. Ou seja, a mulher, para ter caracterizado e estando em desenvolvimento a síndrome do ovário policístico, ela tem que ter 2 desses 3 critérios.
Isso daqui é uma imagem de ultrassonografia do que seriam esses ovários policísticos. Por que eu falo isso? Muitas vezes no nosso consultório, a gente pega meninas, adolescentes, mulheres que já estão tentando engravidar, que vêm com esse diagnóstico de síndrome do ovário policístico, mas que a gente não vê anovulação crônica, a gente não vê hiperandrogenismo. Muitas vezes, essa mulher recebe o diagnóstico de SOP, que é a síndrome do ovário policístico, só por ter os ovários policísticos. Isso não caracteriza a síndrome. Vocês vão entender o que é a síndrome. Ela está muito relacionada com resistência insulínica, o aumento de gordura visceral, aumento do peso, ou seja, caracterização de sobrepeso e obesidade. Então, é um ponto muito importante para a gente entender se esse critério, né, esse diagnóstico foi feito de forma correta. Ah, Juliana, eu percebi que talvez essa mulher não tenha síndrome do ovário policístico. O que eu faço? A gente não faz diagnóstico. A gente pode tentar o contato com esse ginecologista, né, ou com o médico responsável por essa mulher, para conseguir discutir o caso e entender um pouco mais desse diagnóstico que foi realizado, tá bom? E aí, depois, posteriormente, caso ela não tenha ou venha a ter a síndrome do ovário policístico, tentar fazer esse tratamento multidisciplinar. Bem, de relação à fisiopatologia, a gente sabe que tem 3 principais componentes envolvidos, mas a gente também não sabe aonde que começa e aonde que termina, o que vem a desencadear o quê. Mas a gente sabe que está relacionado à genética, ou seja, essa mulher pode ter polimorfismos que já veio ou que foram desenvolvidos para ter a síndrome do ovário policístico. Fatores ambientais, que é o que a gente consegue modular através da alimentação e atividade física, e disruptores endócrinos, distúrbios endócrinos, principalmente do metabolismo da glicose e da insulina, podendo ter um quadro de resistência insulínica e diabetes tipo 2. Quando a gente fala um dos 3 critérios de classificação dessa síndrome do ovário policístico, no nosso consultório, a gente pode ter sinais clínicos muito característicos do hiperandrogenismo, que é o aumento da testosterona, aumento dos níveis circulantes de testosterona. E essa testosterona, ela vai atuar diretamente sobre os folículos pilosos e sebáceos, caracterizando uma pele oleosa dessa paciente, o aumento de acne e queda de cabelo. Quando eu falo de acne e queda de cabelo, é muito característico a acne na mandíbula aqui, que a gente fala que é a acne hormonal, e a queda de cabelo como se fossem entradas aqui no início da nossa testa. Uma outra forma da gente também observar, né, se essa mulher está com um quadro clínico de hiperandrogenismo, é a gente avaliar o hirsutismo através desse índice de Ferriman-Gawley. O que nada mais é? É o aumento exacerbado do crescimento de pelos em áreas que as mulheres normalmente não têm. Então, costuma se assemelhar ao crescimento de pelos masculinos, porque justamente vai ter o aumento dessa testosterona, tá bom? Muitas vezes a mulher não vai querer te mostrar, né, dependendo da região que seja, mas é muito característico na face, e aplicando esse índice, a gente pode ter também uma noção do quanto esse hiperandrogenismo está afetando clinicamente essa mulher. Fora os exames bioquímicos também que a gente pode pedir para fazer essa dosagem e avaliação dessa testosterona. Bem, lembra que eu falei com vocês que é um ciclo vicioso, a gente não sabe para onde começa e aonde termina esses fatores endócrinos, essa fisiopatologia associada à SOP? A gente não sabe isso, mas a gente sabe que tem uma relação com o metabolismo de glicose e um processo inflamatório. E também essa questão do excesso dos hormônios andrógenos. Então, a gente vê que tem um aumento da produção andrógena, tanto por ovários quanto pela glândula adenal, atuando nesses adipócitos, que são as reservas de gordura do nosso corpo. Então, são as células adipócitas que vão ser responsáveis pelo acúmulo da gordura do nosso corpo. E quando a gente fala de gordura visceral,
abdominal é a gordura que é mais perigosa quando a gente fala de metabolismo. Só um momentinho. Desculpa, gente. Quando a gente fala de gordura adiposa visceral, é essa que vai ser mais prejudicial para o nosso organismo, que é justamente que está relacionado com o desenvolvimento da síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela pode afetar o nosso corpo de forma crônica e de forma prejudicial, alterando colesterol, alterando o metabolismo de glicose, aumentando a circunferência abdominal, e isso também pode ser um risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, essa atuação dos hormônios andrógenos nos adipócitos também vai fazer com que aumente citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, leptina, que vão também atuar nesse metabolismo insulinêmico e transporte de glicose. Consequentemente, vai ter um quadro de resistência insulínica, ou seja, as nossas células elas não vão responder corretamente à ação da insulina. E aí o nosso pâncreas vai começar a produzir ainda mais insulina, que vai gerar um quadro de hiperinsulinemismo, que concomitantemente vai atuar a nível ovariano e das glândulas adrenais, estimulando o aumento desses hormônios andrógenos. Conseguem entender? É um ciclo vicioso que a gente não sabe onde começa, mas a gente precisa melhorar composição corporal, a gente pode atuar via alimentação, tentando controlar essa resistência insulínica e também reduzir essa inflamação. Juliana, como a gente faz isso? A gente tem que avaliar quais são as alterações lipídicas, quais são as alterações bioquímicas dessa mulher, ver se ela já tem alterações a nível metabólico, né? Alterações de pressão, alterações de marcadores cardiovasculares, priorizar uma alimentação rica em carboidratos complexos e qualidade lipídica, ou seja, esquece gordura saturada, esquece gordura trans, açúcar refinado. A gente precisa controlar e gerar uma alimentação de boa qualidade para essa mulher, para a gente conseguir controlar a resistência insulínica. Tem que fazer uma correção dessa composição corporal. Então, se essa mulher já está com um quadro de sobrepeso e obesidade, a gente tem que controlar essa adiposidade visceral. Então, tem que acompanhar a circunferência abdominal dessa mulher, fazer uma alimentação com controle de calorias, né, que a gente chama de hipocalórica. Isso não quer dizer que a mulher vai passar fome. A gente está aqui como nutricionistas para atuar de uma forma amplificada, entendendo quais são as necessidades fisiopatológicas dessa mulher, mas também promovendo uma alimentação que ela consiga adequar no seu dia a dia. É extremamente importante a gente avaliar quais são as principais vitaminas, minerais e compostos bioativos que vão atuar beneficamente na síndrome do ovário policístico e o nosso intestino, assim como na TPM. Quando eu falo de vitaminas, minerais e compostos bioativos, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu adoro esse artigo, eu acho que é um artigo extremamente importante para quem trabalha com nutrição e síndrome do ovário policístico. Pessoal que não é da nutrição, né? Deixa eu explicar para vocês o que seriam os compostos bioativos. Quando eu atendia com bastante recorrência em consultório, eu costumava brincar com os meus pacientes que os compostos bioativos, eles são os mágicos que vão atuar no nosso organismo. Eles não são nutrientes classificados, mas eles estão presentes em alimentos funcionais. Então, esses compostos bioativos, eles têm o poder de fazer mágica na gente. E como a gente consegue fazer o uso desses compostos bioativos? Através de frutas, verduras, legumes, sementes, chás, temperos, alimentação natural. Então, não é só gordura, carboidrato, proteína, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina C, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, zinco. É também o composto bioativo. É uma sinergia entre todos esses nutrientes e todos esses alimentos funcionais para priorizar uma diversidade alimentar para essa mulher.
Porque quando a gente fala de composto bioativo, a gente está falando de comer de verdade. A gente está falando de colorido, a gente está falando de fruta, verdura, legume, fibra. Isso tudo vai reduzir inflamação, reduzir estresse oxidativo, vai ajudar nesse controle de resistência insulínica, controle do metabolismo de glicose e insulina e, consequentemente, vai atuar reduzindo todos esses impactos da síndrome do ovário policístico. Eu gosto desse esquema porque ele é muito colorido e aí eu brinco com os meus pacientes. A gente tem que comer tão colorido quanto esse esquema. E como a gente vai fazer, né? Como a gente vai conseguir via alimentação todos esses nutrientes e todos os nossos compostos bioativos? Aqui, mais uma forma, né, da gente fazer o print. Vou ficar bonita para sair no print. Quais são os nutrientes e as fontes que a gente encontra desses nutrientes na nossa alimentação? E nós, como nutricionistas, precisamos incluir no cardápio dessas mulheres esses alimentos pensando na sinergia dos nutrientes. Ou seja, pensando em como eles vão interagir a nível fisiológico, a nível bioquímico, para ajudar a recuperar essa mulher, sem deixar de pensar também no dia a dia, em como a gente vai incluir essa alimentação rica em nutrientes e compostos bioativos na rotina dessa mulher, para que seja algo também humanizado, para que seja uma estratégia que ela de fato consiga implementar na sua rotina, no seu dia a dia. Bem, e por fim, para a gente terminar a nossa palestra, se deixar, eu falo aqui até 10 horas da noite. A gente vai falar brevemente sobre menopausa, que é o período que é caracterizado como o fim da nossa reserva folicular. Lembra que a gente falou lá no início? Então, é quando acontece a cessação da menstruação dessa mulher. E aí, a gente tem um quadro de cessação da menstruação por 12 meses associada com a perda dessa atividade ovariana. Então, existe o fim desse ciclo ovariano. Então, a mulher para de ter aquele ciclo ovariano e, consequentemente, vão ter a redução de alguns hormônios relacionados ao nosso ciclo menstrual, que já vai estar em momento de cessação, né? E ruptura desse ciclo menstrual. E essa sinergia entre esses hormônios andrógenos, estrogênio, progesterona, tendem a ser modificadas e, consequentemente, causar majoritariamente todos esses sintomas relacionados a essa menopausa, tá? Então, esses sintomas começam a aparecer no período pré-menopausa e eles vão reduzindo conforme a gente faz essas estratégias e quando a menopausa se instaura nessa mulher. O que eu quero falar para vocês de exames bioquímicos? Vou tentar trazer de uma forma simples para todo mundo conseguir entender. Lembra que a gente falou do estrogênio, da testosterona e do FSH, que é o hormônio folículo estimulante? O estrogênio na menopausa e na pré-menopausa, ele vai ser... ele vai assumir o papel principal desse ciclo de período de pré-menopausa e menopausa. Por quê? Ele tende a reduzir na menopausa, porque já não tem mais a necessidade do nosso organismo se preparar para uma possível gestação. Vocês concordam? E também, quando esse estrogênio tende a reduzir, o nosso hormônio folículo estimulante, que é responsável pelo desenvolvimento do nosso folículo, ele também começa a não entender o que está acontecendo. E é isso que eu quero explicar para vocês. Essa queda acentuada do estrogênio, ele é muito relacionado, então, a esse período de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, ele vai acompanhar com o aumento dos hormônios andrógenos, que é a testosterona. Esse aumento ele pode ser relativo. Por quê? Existe uma proteína chamada SHBG, que é responsável pelo transporte da testosterona. E assim como o estrogênio, a SHBG vai cair. Então, por isso pode ter um aumento relativo, porque vai ter mais testosterona disponível de forma livre no nosso organismo, tá? Mas, a associação da redução do estrogênio com esse aumento relativo dos hormônios andrógenos, principalmente a testosterona,
está muito relacionado com os dos principais sintomas do período de pré-menopausa, que é o ganho de peso e redistribuição da nossa gordura corporal. Por quê? A queda do estrogênio faz com que o aumento da testosterona venha concentrar a gordura de forma abdominal. Lembra que era aquela gordura abdominal visceral que a gente falou da síndrome do ovário policístico? É isso que acontece. E quando a gente está com os níveis mais elevados de estrogênio na nossa fase reprodutiva, a gente tende a acumular gordura periférica. Então, no período pré-menopausa, isso tende a modificar essa redistribuição de gordura, beleza? Em paralelo, o FSH, ele tende a aumentar quando esses níveis de estrogênio caem, porque o nosso organismo começa a tentar entender por que não está acontecendo esse ciclo ovariano. Então, ele aumenta, então existe um feedback negativo um pouco prejudicado, mas associado a esse aumento de FSH, tem essa redução dos folículos. E isso também pode ser um marcador interessante para a gente avaliar essa pré-menopausa, uma relação desse FSH também com o folículo, com o hormônio luteinizante, que é responsável pelo período de ovulação. Então, quando a gente depara com uma relação do hormônio luteinizante com o folículo estimulante acima de 3, a gente já pode entender que essa mulher está entrando nesse feedback prejudicial e pode ser um marcador que antecipa, né, esse processo da instauração da menopausa, tá? Um outro ponto interessante que a gente tem que lembrar dessa relação testosterona-estradiol, que quanto maior essa relação, ele pode ser um preditor, é como se fosse um estímulo, não é estímulo não, gente, perdão, uma estimativa para o risco de síndrome metabólica. Então, funciona mesmo como um preditor de síndrome metabólica, porque vai ter essa redistribuição de gordura corporal associado com prejuízo no metabolismo dos lipídios, com aumento da obesidade. Então, é muito interessante. Quando essa mulher tende a estar nesse ciclo pré-menopausa, instauração da menopausa, a gente observar essa relação testosterona-estradiol e também essa relação LH-FSH. Lembrando que o FSH tende a aumentar para tentar recuperar, de certa forma, esse desenvolvimento do folículo que já está em escassez. Bem, e aqui eu trouxe de forma resumida para vocês entenderem o papel do estrogênio no corpo da mulher. Quando a gente fala principalmente de saúde cardiovascular, a gente atribui o estrogênio como um dos principais fatores protetores para essa mulher quando a gente compara sexo entre homens e mulheres, né? E aí a gente tem uma virada de chave, é o outro lado da mulher, outro lado da moeda dessa mulher, que quando ela tende a entrar no período pré-menstrual, então com essa redução do estrogênio, e isso se perpetua até a menopausa instaurada e pós-menopausa, o estrogênio está decaído, então o papel protetor de forma metabólica dessa mulher em todo o período reprodutivo, ele começa a reduzir. Então, essa mulher vai ter alterações na reabsorção óssea, vai ter o aumento do risco de doenças cardiovasculares, alterações tireoidianas importantes, uma neurodegeneração, ou seja, o envelhecimento cognitivo, estímulos de neurotransmissores que tendem a trazer sintomas mais relacionados à depressão, ansiedade, irritabilidade, aquela alteração de composição corporal, né, com aumento de gordura abdominal, visceral, redução muscular. Também tem uma superativação do eixo pituitário adrenal, que está relacionado com uma secreção maior de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e também da adrenalina, além da interferência da serotonina, né, que também está relacionado com esse estímulo de neurotransmissores, que está relacionado também com essas flutuações de humor no período de menopausa. Então, como a nutrição
pode auxiliar nesse período de menopausa, né? Pré-menopausa, menopausa e também no pós-menopausa. A gente precisa olhar a dieta como um todo e colocar essa qualidade da dieta em proteína, carboidrato e lipídio, reduzindo gordura saturada novamente, estimulando o uso de gorduras poliinsaturadas, então, por exemplo, o azeite. Focar na mudança dessa composição corporal. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma redução da caloria dessa dieta, estimular a prática de atividade física de força para que não haja perda muscular, né? Então, a gente associa aí um tratamento também com o educador físico. Avaliar o risco cardiovascular, tireoidiano e saúde óssea dessa mulher. Então, caso ela já tenha uma predisposição, a gente precisa acompanhar de perto e já fazer as interferências, as estratégias nutricionais recomendadas para essas questões que vão ser exacerbadas por conta desse decréscimo do estrogênio. Escutar as queixas da paciente. Então, observar quais são os sintomas que ela está se queixando para que a gente consiga aplicar a melhor estratégia. De forma geral, a gente precisa incluir os compostos bioativos, ter uma dieta antioxidante e rica em fibras e cores para que a gente consiga reduzir o estresse oxidativo e inflamação. Além também de traçar estratégias específicas para reduzir esses sintomas que essas mulheres sentem na menopausa, tá? A literatura aponta que já existem benefícios, né, de uma dieta hipocalórica para evitar desordens metabólicas, ou seja, uma dieta que tenha um valor energético um pouco abaixo do que essa mulher necessita fisiologicamente para a gente justamente evitar esse acúmulo de gordura adiposa visceral. É interessante a gente pensar numa dieta hiperproteica, ou seja, rica em proteínas, mas aí a gente pensa em reduzir carne vermelha, principalmente estimulando o consumo de proteína vegetal. Então, a gente tem que trabalhar com leguminosa, a gente tem que trabalhar com semente, para reduzir esse processo inflamatório. Aumentar a ingestão de óleo de peixe, né, pelo ômega 3 e reduzir carboidrato refinado. Quando essas mulheres já têm esse padrão alimentar bem estabelecido, a literatura aponta que essas mulheres têm um menor risco de menopausa precoce. Ou seja, a chance dessa mulher entrar no período pré-menopausa antes do comum é menor quando está associada com uma dieta rica em proteína vegetal, um bom consumo de ômega 3 e redução desses carboidratos refinados, tá bom? E aqui a gente pensa em todos esses nutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos que estão relacionados à saúde cardiovascular, à saúde óssea e no controle, né, desses sintomas da menopausa. Então, é outro print que vocês podem tirar. Que se eu fosse explicar todos esses mecanismos aqui, a gente fica bastante tempo aqui conversando, mas fico à disposição também, caso vocês queiram saber, tá bom? Mas é só para a gente ilustrar o quão é importante a sinergia entre todas as vitaminas, todos os minerais e os compostos bioativos aqui entrando na nossa alimentação através das cores. Então, através das ervas, através das verduras, dos legumes, das frutas. E fica aí a dica, né? Quanto mais colorido, mais fibra, melhor vai ser a nossa alimentação e controle da inflamação. E para finalizar a nossa parte de saúde da mulher, o que vai guiar as condutas de vocês, nutricionistas, futuros nutricionistas, é a gente fazer essa escuta humanizada, é de fato ouvir o paciente, qual é a história desse paciente, o histórico familiar, os hábitos de vida, a gente tentar melhorar essa qualidade de vida, incluir alimentação, incluir atividade física, pensar na saúde mental, fazer um rastreamento dos sinais e sintomas, não só de TPM, SOP, menopausa, mas os demais sinais e sintomas, e eu costumo utilizar o rastreamento metabólico, vocês conseguem até exemplos pela internet.
fazer o recordatório alimentar dessa paciente, saber a fisiopatologia dela, então ela já tem algum diagnóstico, alguma patologia instaurada, se tem algum histórico, se já teve alguma predisposição, se usa medicamento e suplemento, e também fazer uma avaliação nutricional, que vai ajudar muito a gente nesse manejo, principalmente de composição corporal, tá bom? E lembrando, a gente começou falando que não é receita de bolo e a gente finaliza também falando, não é receita de bolo. Isso daqui é só, eu trouxe para vocês o que fala na literatura e como a gente consegue auxiliar essa mulher através da nutrição. Mas cada uma tem a sua peculiaridade, por isso tem que ser um tratamento individualizado. Bem, aqui para vocês, essa lâmina tá fresquinha para atendimento nutricional para TPM. Eu e uma amiga minha elaboramos, né? E eu soltei essa lâmina de antemão na semana passada. Vocês são o segundo evento que recebem essa lâmina. Então, fiquem à vontade, é só apontar o celular para o QR Code. Caso vocês não consigam pegar agora, eu posso disponibilizar depois também, só me mandar um e-mail. E aqui é um outro lançamento fresquinho também, que foi feito na semana passada, que é um guia para auxiliar no manejo da TPM. E nele a gente fala um pouquinho sobre a fisiopatologia da TPM, exemplo de cardápio, exemplo de suplementação, como a nutrição pode auxiliar de fato, né, na saúde da mulher em relação à TPM, algumas perguntas que a gente precisa englobar na anamnese de quem quer atender essa mulher que está no período fértil e no período de pré-menopausa e menopausa instaurada, tá bom? É um lançamento com essa minha amiga, que o nome dela é Letícia, e a gente trabalha muito juntos em saúde da mulher. E para finalizar, eu sempre gosto de terminar com uma frase que muda assim minha vida, e principalmente em momentos que a gente fica um pouco perdido, né? A nossa formação desde a faculdade, quando a gente começa a se especializar em pós-graduação, mestrado, doutorado, quem escolhe área acadêmica, quem escolhe consultório, enfim, independente da área. Isso não serve não só para nutricionistas, né? Para quem está ouvindo a gente aqui hoje. Muitas vezes o nosso caminho fica um pouco confuso, a gente acha que não está no caminho certo, existem muitas dificuldades, muitas coisas para percorrer, mas se a gente faz o nosso e a gente de fato sabe onde a gente quer chegar, persista, que a gente vai conseguir, tá? Então eu deixo essa mensagem final para todos vocês. Pode ser confuso e não acontecer na hora que a gente imaginou, mas uma hora a gente encontra o caminho. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, né? Eu deixo aqui todos os meus contatos, meu Instagram, meu Telegram, que eu coloco bastante conteúdo bibliográfico científico. Então, a gente disponibiliza alguns artigos para vocês, estudos do que eu costumo estar lendo durante a semana, enfim. Depende do que a gente está fazendo ao longo da semana, né? Mas eu sempre alimento lá o canal com referências bibliográficas para vocês, que é o que norteia aí minhas palestras e minha vida acadêmica. E disponibilizo também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, e podem entrar em contato comigo sempre que precisarem, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Juliana. Obrigado, Renato. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Juliana, encantada. Nossa, ouvir a outra, assistir só aprendizado. Eu acho que é realmente, né, muito válido a gente ouvir. Eu estou nessa fase aí, entrando na menopausa, então, para mim, mais ainda. Eu ministro a disciplina de alimentos funcionais e eu falo muito com eles que não é milagre, né? Realmente, né, essa questão de rotulagem, a gente critica muito, mas tem que olhar, ter esse outro olhar, né? Como você colocou aí, das frutas, os legumes, os temperos, tem muita coisa boa que a gente realmente tem que aproveitar e diversificar, né? Adorei, tirei o print, todos os prints que você avisou. Estou aqui, depois quero ler com calma. Muito obrigada mesmo. Se vocês quiserem, disponibilizo para vocês, não tem problema nenhum. Ah, combinado. Não, bom que eu coloco lá na página também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer?
Renata, eu costumo falar que às vezes as pessoas ficam um pouco intimidadas de fazer pergunta, né? Se não quiser falar aqui, pode me mandar mensagem no Instagram e pode me mandar e-mail, tá, gente? Mas se quiser falar aqui é ótimo. Sobre a saúde dos homens, vai ter, não? Ué, vamos fazer. Vamos. Tem muita coisa. Com esse projeto para o próximo mês. Tem que ter também. Mês de novembro vai ser ter. Bom. Mas da mulher é muito importante, né? Porque várias pessoas próximas da gente passam por essa situação e a gente não sabe nem como lidar, a gente vendo como o alimento influencia em cada questão, assim, né? Da saúde e que é tão corriqueiro, né? Muito. E você falou da saúde do homem, é tão importante quanto a saúde da mulher. Eu estudo programação metabólica no doutorado. E muitas vezes quando a gente fala, né, de fertilidade, gestação, a gente só olha para a mulher. Só que a mulher não faz filho sozinho. Então, o homem está relacionado aí com essa parte de fertilidade, programação metabólica, fora todas as outras questões, né, de saúde masculina mesmo. Levantou um ponto super importante. Verdade. Sim, eu também quero agradecer a Juliana por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Deixar aqui só uma observação, que a gente liberou o formulário para o pessoal acessar a palestra. Tenho certeza que vocês enviaram, porque ela vai ter um e-mail para eu poder retornar com os certificados. Então, tenho certeza que vocês me mandaram direitinho lá, para eu ter o contato de todo mundo que participou. E quanto à palestra, a parte sobre a saúde dos homens, entra lá no projeto, porque esse mês de novembro vai ser a saúde do homem em geral. Então, se vocês querem saber um pouco mais, vem participar do projeto com a gente, praticar o inglês, aprender sobre a saúde do homem, tá tudo junto. Show, bom saber. Obrigado, viu? Gostei de saber também, vou divulgar. Obrigada. Agora pode finalizar, então. Agradeço novamente todos vocês, né, que participaram. Boa noite. Juliana, e nós vamos te chamar mais vezes. Foi realmente muito bom. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. E que esse projeto de vocês tenha vida longa, que é muito legal a gente ter esse tipo de estímulo, né? E em tantas áreas diferentes. Então, fico feliz de estar aqui representando a nutrição com vocês. Muito obrigada. Então, eu vou agradecer a todo mundo que participou. Fico muito feliz que estamos vendo cada vez mais pessoas participando das palestras. A gente está voltando com o projeto, depois da gente estar tentando reorganizar as ideias, juntar tudo de novo e começar as palestras todo mês direitinho. Convido novamente, desculpa, que vocês possam participar. O link para fazer a inscrição, se vocês tiverem interesse, está lá no Instagram. Põe Projeto English Food lá que vocês vão encontrar tudo direitinho. Qualquer coisa também, pode mandar uma DM, alguma coisa, a gente responde tanto e-mail quanto lá no Instagram. Vocês vão conseguir falar com a gente. Eu convido todos a participar. Agradeço novamente a Juliana e todos que estiveram aqui hoje. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada, Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.